Então hoje celebramos a festa do apóstolo São Mateus, apóstolo e evangelista. E dentro dessa festa nós estamos já iniciando o nosso 5º dia da nossa semana de adoração. Já começa aí pro finalzinho, já vai dando uma saudade já, né? Tão bom, né? Então, e o nosso tema de hoje, nossa barreira de hoje, está fundamentado naquele pedido que Jesus fez. Ele disse: isso é o que vos ordeno. Ou onde quiser, eu vos dou um novo mandamento. Isso que vos ordeno: amai-vos como eu vos amei. Isso é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito bem. Então, o que se opõe a isso? Qual é a barreira? As barreiras que estão se opondo ao amor diretamente: o ódio e a raiva. Botamos junto, né? Ira, raiva, né? Então a gente quer pedir a Jesus, já começamos a rezar na missa, a pedir que a gente consiga começar a vencer essas barreiras de ódio e raiva dentro do nosso coração, em primeiro lugar. A gente reza primeiro para derrubar a barreira daqui dentro. E porque começando a mudar aqui dentro, vai haver verdadeira mudança na nossa comunidade. Porque você é comunidade, você pertence à comunidade, você pertence à sua família. Então, se você mudar, começa a mudar a realidade à sua volta. Primeira coisa, a gente tem que mudar por dentro. E claro, e pedimos na nossa comunidade, ainda onde há isso, que vá sendo derrubada essa barreira também, você sabe, nas estruturas, nas coisas, enfim, que possa haver nesse sentido. E veja como Deus vem, né? Ele prepara. Quando a gente escolhe a semana, a gente não sabe, né? Mas veja, Jesus vem, né? De novo, né? Essa frasezinha que nos persegue, né? Vem perseguindo no bom sentido a nossa comunidade. Então, hoje é a festa do Mateus. Aparece o relato da vocação, do chamado do Mateus. Então, a gente olhar o chamado do Mateus, é gritante, é escandaloso a misericórdia de Jesus com ele. Escandaloso. Porque já falou várias vezes o que significava a profissão do Mateus. Ser coletor de impostos era uma profissão impura. Ele era um pecador público. Então nenhum judeu entrava na casa dele, muito menos sentar na mesa com ele. Ele trabalhava para os romanos e também eles viam ele como um traidor, porque ele servia os romanos. Israel nunca aceitou, essa dominação dos romanos, sempre lutou contra. Então imagina um judeu, ainda uma profissão impura, ainda trabalhando para aquele que está oprimindo eles, prendendo, escravizando, cobrando imposto, cobrava imposto abusivo. Imagina que ele não era nada bem quisto, Não sei se a gente deixaria ele entrar na nossa casa. Mas Jesus passa aonde? Jesus passa na coletoria de impostos. Mateus não estava no templo rezando. Mateus não se atirou no chão, Jesus, misericórdia. Tem uns que fizeram isso, se atiraram no chão. Mateus estava no pecado, trabalhando nessa profissão dele. E só que ele, Jesus passou e viu, percebeu algo que a gente não vamos saber o que é, estava no coração de Jesus, mas olhou para ele com... Qual é a relação que a gente pode fazer aqui sempre, O bom
samaritano. Qual era agora a vítima que estava caída à beira do caminho? Mateus. Jesus é o bom samaritano que vai passando, né, pelo caminho e vê aquele homem semi-morto, um judeu semi-morto, e o chama. Só que Jesus dá para ele um chamado, não é qualquer chamado. O Mateus vai se tornar, junto com os outros apóstolos, coluna da igreja. Nós cremos, nós somos a igreja una, santa, católica e apostólica. Ele é um dos apóstolos do Cordeiro. Quando aparece aquela imagem de Jerusalém celeste, né? O Mateus é uma daquelas colunas. A gente começa a abrir a coisa, a gente começa a perceber o quão grande é a misericórdia de Deus. E o que ele pode fazer no coração de uma pessoa que se abre à misericórdia dele. Então Mateus, ele prontamente, ele estava ali, mas o que ele fez prontamente? Ele largou. Ele fez essa experiência do chamado, a gente não sabe que situação, e ele se levantou, diz a palavra, e seguiu Jesus. Ele deixou a coletoria para trás. Então ele experimentou aquele amor, aquela misericórdia, e nunca mais olhou para trás. E se tornou apóstolo e santo. Tanto hoje a gente celebra São Mateus. Mas quem é que via isso naquele tempo? Ninguém. Ninguém ia chamar, como tu és santo. Ou amado, né? Amado Mateus. Ninguém diria isso. Mas Jesus disse para ele. Jesus o amou e transformou. Então, no coração de Jesus não tem raiva, não tem ódio, não tem ressentimento. E ele chega, né, e ama. Os maiores pecadores são amados por ele. E se esse grande pecador ele abre o coração, ele nasce de novo. Já naquele momento. Eu estou falando aqui, né? Nós já experimentamos isso. Acho que cada um de nós pode falar isso, né? Quando o olhar de Jesus bateu na nossa vida, né? A gente não entende como é que Deus pode amar tanto a gente. Então ele é assim, né? E é bom que aqui aparece justamente os fariseus, mais uma vez, que tinha aquela visão da lei, do cumprimento das coisas, que ainda não tinham muitos deles depois se converteram, né? O próprio Paulo, que era fariseu, mas não tinha essa visão, tinha aquela visão ainda do cumprimento das coisas, muito da aparência. E aí Jesus dá esse ensinamento no final do Evangelho, porque veja, Jesus faz e não diz nada. Ele curou Mateus, né? Chamou Mateus, não só chamou Mateus, mas foi lá comer na casa do Mateus, que também nenhum judeu iria fazer isso. E Jesus fez. E aí, além do Mateus, se juntou um monte de outros pecadores públicos. Olha só essa cena, gente. Olha essa cena. Deus sentado numa mesa, rodeado de pecadores, comendo com eles, certo? Rindo, sorrindo, conversando, alegre com eles, mas não para ser conivente com o pecado deles. Aí, essa atitude de Jesus, claro, provocou uma pergunta nos fariseus, né? Eles viam Jesus como mestre, como rabune, né? Bom, por que o mestre você está fazendo uma coisa que é errada? Só que Jesus ouviu, né? Então, aí ele dá um ensinamento para eles.
Aprendei, pois. Agora essa palavra, gente, é para nós. Isso precisa entrar na nossa cabeça, gente, no nosso coração. Precisa entrar aqui. Começar na minha cabeça. Aprendei, pois. Aprendei, pois. O que isso significa? Quero misericórdia. Isso é para mim, para você. É Deus que fala isso para nós. Ele quer que eu e você, nós sejamos misericordiosos com os pecadores, com aqueles que nos ofendem. Domingo já começou a semana falando sobre isso. Domingo já falava isso, né? A passagem do perdão. É muito boa aquela primeira leitura, né? Do Eclesiastes, diz assim: o ódio, a raiva são coisas detestáveis. Então nós temos que pedir a Jesus que esse chamado de Deus comece a entrar na nossa cabeça isso. Quero misericórdia. Por quê? Porque Jesus veio chamar quem? Os que estão no céu já estão no céu. Os justos, os que estão justificados já, né? Já estão na glória. Ele veio chamar os pecadores. Então, quem que a gente tem que chamar? Aonde Jesus vai nos levar? Para quem que Ele vai nos levar? O Espírito Santo vai nos impulsionar para onde? Para os... Não é isso? Nós, como batizados, não participamos da missão de Jesus. Lembra? Todo batizado E missão é de quem? A missão é de Jesus pela igreja. A gente recebe da igreja a missão, participa da missão de Jesus, que é a missão da igreja, de evangelizar. E quem é que precisa ser mais ainda, em primeiro lugar, evangelizado? Os que estão afastados. São esses que são, Jesus fala, usa o termo, são os doentes. Os doentes. Viu como Jesus dá sinais? A gente está falando já chega, né? Então, irmãos, vamos pedir nesse dia, nessas 24 horas agora, de forma especial, que Jesus vá derrubando no nosso coração todos aqueles conceitos, coisas que não são cristãos, aquelas raivinhas que a gente fica guardando dentro do nosso coração, aquele pensamento pagão que a gente guarda ainda, do tomar lá, da cá. Então, aquelas coisas que, o problema é dele, né? Ele que se vire, que se rale. É bom quando a gente for fazer o nosso exame de consciência para confessar, a gente lembrar disso, da nossa relação com as pessoas. Pedir a Jesus essa conversão no nosso coração, porque no final o critério vai ser a misericórdia. Você lembra que tem uma parte, se não me engano, na carta de Santiago diz assim: o juízo vai ser sem misericórdia para aqueles que não praticarem misericórdia. Para quem praticou, a misericórdia triunfa no juízo. Então, se a gente procurar na nossa vida buscar essa direção dessa conversão direta às obras de misericórdia, começar a mudar nossas atitudes na relação com as pessoas, começar a derrubar isso na nossa vida, nós estamos entrando no caminho do céu. Porque não é apenas um conselho que Jesus dá. Diz, eu aconselho que vocês amem, amai-vos uns aos outros. Não é aconselho, eu ordeno. Então esse ordeno vem de quem? De Deus. E Jesus é Deus. Então a palavra dele é essa. Então vamos acolher no nosso coração essa palavra, que essa agora é a Eucaristia que vamos receber, também venha amolecer o nosso coraçãozinho, coraçãozinho mais de carne, seja mais amável, mais coração que mais semelhante ao coração de Jesus.
pouquinho mais que seja cada dia.